a nossa história, Pai. Ajuda e aumenta a nossa fé, Pai, para que a cada dia possamos crer mais em Ti, possamos demonstrar o amor mais verdadeiro a Ti, Senhor Deus, que possamos entender que o nosso Deus continua fazendo milagres nos dias de hoje, mudando vidas, situações que não tem mais jeito, Deus pode dar jeito, porque para o Senhor nada é impossível, Pai. Apenas, Senhor Deus, aumenta a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Aumenta, Senhor Deus, transforma, nos fortalece, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos. Amém. A igreja pode se assentar. Enquanto a irmã Edna está vindo aqui, nós estamos vivendo um tempo de campanha de missões mundiais. Você pode ver alguns cartazes já espalhados, lá embaixo já tem a ênfase de missões mundiais, e a irmã Edna estará falando um pouquinho, nós estaremos assistindo um vídeo sobre o que está sendo feito no mundo, e nós somos desafiados a ofertar e também participar da campanha de missões mundiais. Obrigada, Jana. Graça e paz, irmãos. Amém. Testemunhando as nações, podem ler. Até os confins da terra. Então, graças a Deus, nós podemos fazer parte desse exército de Deus, né, indo realmente em Jerusalém, a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, desde o começo, o Júnior está falando aqui de desafios. A Igreja Batista Novo Mundo está sendo desafiada. O Ministério de Oração está desafiando a igreja, já com um planejamento, como ele já falou. Também fomos desafiados há pouco, também com o trabalho da nossa convenção paranaense, para participarmos enquanto igreja. E agora, mais um, se é que não temos mais, de participarmos agora oficialmente. Estamos começando a nossa campanha para missões mundiais. Então, nós temos alguns detalhes a ver, só para explicar aos irmãos, um material que faz parte já dessa campanha, além desses vídeos que nós vamos passar. Primeira coisa, existem algumas lembrancinhas lá naquela mesa, alguns irmãos já viram, por exemplo, o marcador de Bíblia, muitos irmãos já conhecem, com a carinha de alguns, né, dos nossos missionários, nossos brasileiros, que estão em algum lugar desses confins da terra. Né? Mas alguns estão com a carinha, outros não, mas você deve também. O que nós queremos? Que você, cada um, não é por família, cada um, tem bastante lá, pegue um, pelo menos desse aqui, mas não escolha a carinha, pegue qualquer, porque eu tenho alguns que você não vai encontrar o rosto do missionário, da missionária ou do casal. Então, por quê? Porque eles não podem ser identificados, eles têm alguns cognomes, mas você ore, porque Deus sabe exatamente por quem você está orando. Então, vamos orar e vamos levar dentro das nossas Bíblias, ou até mais que um. Hoje, nós estamos enfatizando nessa semana, entre hoje e domingo que vem, irmãos, um continente, porque a Missões Mundiais está trabalhando com os 4 continentes, habitáveis, obviamente. Então, nós estamos visando dessa semana, desafiando a igreja a orar especificamente pelos missionários que estão no continente africano. Né? Por semana nós vamos lançar. Obviamente que você não precisa deixar de levar outras lembrancinhas, outros marcadores de outros, mas nós queremos assim trabalhar a cada semana, enfatizando e lembrando desses missionários que estão na África. Uma outra lembrancinha é esse adesivo, testemunhando as nações pelo poder do Espírito, que é o nosso tema, né? É um adesivo que você pode tirar daqui e colocar na tua Bíblia, no teu livro de leitura em casa, no teu manancial, ou qualquer outro livro que você esteja continuamente à mão, na tua bolsa, colar na geladeira, ok? Tá. E outro que nós temos ali a destacar é esse papel aqui, que está ali. Vocês podem, cada um também pode pegar, com o desafio de cuidar
adotando um missionário para oração, adotando um missionário ou a Junta de Missões Mundiais para contribuir, indo, né, fazendo a sua inscrição aqui para a Junta de Missões Mundiais, para ir ao campo, para falar de Jesus, como já foi enfatizado aqui, né? Esse é o trabalho de missões. O Ministério de Missões da Igreja Novo Mundo sempre foi um ministério marcante aqui. Então, nós queremos desafiar a igreja para nos entregar essa ficha para que a gente possa encaminhar a Junta de Missões Mundiais, por favor. Tá? A contribuição aqui na igreja pode e deve ser feita para o nosso controle melhor com o nosso envelope de dízimo, né? O envelope comum. Tem as ofertas aí que os irmãos podem especificar de acordo com o que quiser fazer, como já certamente fizeram hoje. Ao longo do tempo, ao longo do ano, nós estamos, vamos falar de missões continuamente, até o final do ano. Então, os irmãos podem e devem fazer isso quando acharem melhor. Nosso tema, então, para nos fizermos bem, né, que eu já tinha falado, está ali, está baseado e tirado exatamente da passagem de Atos 1:8. A igreja pode repetir comigo, mais uma vez ali? Testemunhe as ações pelo poder do Espírito. E a nossa divisa, baseado, então, não é o versículo, mas é tirado e adaptado de Atos 1:8. Vamos lá? Nós recebemos o poder do Espírito para sermos testemunhas até os confins da terra. Então, na nossa Jerusalém, até os confins da terra, nossa Jerusalém é a nossa casa, é a nossa igreja, é a nossa cidade. Agora nós vamos, então, ver um vídeo que resume, em parte, e nós vamos estar passando alguns vídeos ao longo desses domingos que nós faremos o Momento Missionário. E os irmãos, então, por favor, pegue o material, leve para casa, porque o que a gente vê, a gente não esquece. O que a gente ouve, periga esquecer. Amém? Ama arangadu davari, waticambia haná gazungu arambom. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Até onde você chegaria? O que faria? E o quanto suportaria por amor? Por amor, somos entregues à morte todos os dias. Mas para muitos, perder significa ganhar a vida eterna. Cada um de nós pode escolher. Que ninguém perde a vida na hora da morte. A vida se perde antes da morte, quando nós não interpretamos a vida do ponto de vista de Deus, do ponto de vista das Sagradas Escrituras, do ponto de vista do trono de Deus. Porque não tem sentido ser missionário longe se a gente não é missionário perto. Se você faz onde você está, aí faz sentido você vir para a África ou vir para qualquer outro lugar. Porque a questão central não é se você está em Jerusalém, ou na Judéia, ou nos confins da terra. O que importa é que você seja realmente usado pelo Espírito de Deus, que deu para você a missão de ser testemunha, e isso você pode ser em qualquer lugar. A fome, a seca, as catástrofes, a banalização da vida humana e a negação de Jesus nos revelam a urgência de orar, falar, ir e ser o Evangelho.
milhares de pessoas estão perdendo as vidas sem conhecer a Cristo. É nesse contexto que mais de 750 missionários, em mais de 70 países, em 4 continentes, buscam testemunhar às nações pelo poder do Espírito Santo. A igreja é um instrumento privilegiado e nós somos realmente um instrumento privilegiado para que se cumpra a missão de Deus. Mas sendo que essa missão é do Senhor, para que nós sejamos esse instrumento nas suas mãos, nós precisamos ser dominados pelo poder do Espírito Santo. E nós acreditamos que somente pelo poder do Espírito que podemos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que assim que recebessem o poder do Espírito, seriam então testemunhas dele em todas as regiões do mundo. Você sabe que a Junta de Missões Mundiais é a sua agência missionária. Sim, nós somos a agência missionária de todos os batistas brasileiros. E este ano nós temos este tema Testemunha às Nações pelo Poder do Espírito. Nós precisamos alcançar as pessoas com esta mensagem. A campanha anual busca consolidar o plano de metas e o sonho de expandir a obra missionária mundial dos batistas brasileiros. Nesse ano de 2013, nós temos o desafio de chegarmos ao número de 900 missionários e chegarmos a 80 países. Isso significa que nós vamos chegar a mais 10 países e vamos acrescentar ao quadro de missionários mais 150 missionários. Precisamos prosseguir testemunhando às nações pelo poder do Espírito. Em 2013, esperamos contar com 12 mil intercessores por missões mundiais e enviar 150 novos missionários, o que nos permitirá alcançar nossas metas, chegar a 10 novos campos, abrir 1.290 frentes missionárias e evangelizar e discipular 23.100 pessoas. Para prosseguir e avançar com a obra missionária, precisamos alcançar nosso alvo financeiro do dia especial, que em 2013 será de R$15.700.000. Os alvos podem parecer arrojados, mas se você pensar que o mundo hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas, das quais 4 bilhões nunca ouviu falar de Jesus Cristo, o que nós estamos fazendo ainda é pouco. Nós precisamos de muito mais. Ore, continue orando, continue intercedendo, continue contribuindo com esta obra que não é minha, mas é do nosso Deus. Quero agradecer ao povo batista brasileiro que apoia com as suas orações e com as suas ofertas. Somos gratos a Deus por isso. Sem essas suas orações e a sua contribuição, nós não poderíamos estar aqui. Então te desafio, venha, junte-se a nós nessa caminhada de compartilhar o amor de Deus. Disponha-se, coloque-se à disposição através de oração, através de oferta, através da doação da sua vida. E pessoas como essa, crianças, jovens, homens, serão transformados, com certeza, tocados pelo poder de Deus. Essa campanha é muito importante, porque é com ela que nós objetivamos conseguir mais pessoas que vão até o campo. E é com ela que nós pensamos também em alcançar mais igrejas para contribuírem. Você pode envolver a sua igreja nesta campanha, a campanha do primeiro semestre, a campanha de missões mundiais. Não deixe de participar. Isso é pra teu louvor, usa-me com teu poder, no meu viver testemunha serei da cruz de Jesus o Senhor. Está aí o desafio de orar. Vocês viram alguns números de mantenedores, tanto financeiro como de intercessores. Às vezes você diz assim, poxa, mas eu não posso adotar um missionário, R$30 por mês, todo mês, mas o João Marcos ali, o pastor João Marcos coloca o desafio de, no dia, né, da oferta especial, de alcançar R$15 milhões. Não é difícil se nós fizermos a nossa parte, como pessoa, como indivíduo, como servo de Jesus Cristo e também como igreja, destinando a oferta a missões mundiais para que vidas possam ser alcançadas, desses nossos irmãos que deixaram tudo e estão no campo falando desse
nosso Deus a qual nós servimos. Quero convidar você para que juntos nós possamos louvar o nosso Deus baseado em João 4,35, que diz: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. E diz assim: abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Então nós vamos louvar, vamos ficar em pé, vamos adorar ao nosso Deus. Dá-me tua visão, Senhor, olhos que eu possam ver almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, eu posso aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, eu posso aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Minha vida consagro aqui perante a tua cruz. Tudo que sou pertence a ti, ó, vive em mim, meu Jesus. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Nesse espírito de demonstrar aos outros o teu maravilhoso amor, eu queria convidar você para que abraçasse 2 ou 3, vamos fazer duplas ou trios de oração, mas essa oração não é para você colocar os seus problemas, não é para você orar pelas tuas dificuldades, pelos teus anseios. Esse momento é o momento de interceder pelos nossos irmãos, pastores e missionários, que estão especificamente na África do Sul. Vamos nos mexer? Abraça aí o irmão, saia do seu lugar, encontre aí uma dupla ou um trio e faça aí esse momento de intercessão pelos nossos irmãos, pelos missionários que estão na África do Sul. É o momento de orar, de interceder, de clamar a Deus. Tantos missionários que nós não sabemos o que eles estão passando nesse momento, mas que nós possamos agora interceder a Deus, clamar a Deus pela vida deles. Talvez tenha missionários que estejam precisando nesse momento por livramento, e talvez a nossa oração irá salvá-los, mas que Deus possa estar ouvindo o nosso clamor enquanto igreja pelos missionários que estão na África do Sul.
Pai querido, imploramos, Pai, agora, te pedimos, Pai, pelos nossos irmãos que estão na África do Sul, Senhor. Que o Senhor possa estar alcançando nossos irmãos, nossos missionários, com teu amor, com a tua graça, Pai. Porque sabemos que neste momento, Senhor, tem algumas pessoas que estão sendo perseguidas, algumas têm até sido espancadas, Senhor. Mas te pedimos que o teu amor, Senhor, possa confortar essas pessoas e que elas não possam desistir, Pai, de levar o teu evangelho aos perdidos, Senhor. Ouve o clamor dessa igreja em favor desses missionários, Senhor. Que eles possam ter certeza, Senhor, de que tudo o que eles fizerem está de acordo com a tua vontade, Senhor. Guarda a vida deles, protege, Pai. Livra de todo o mal, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenho certeza que Deus ouviu o nosso clamor pelos nossos irmãos missionários que estão especificamente ali na África do Sul, testemunhando aquele povo, testemunhando aquela nação, que só há esperança nesse Senhor, nesse Deus a qual nós servimos. Eu quero, às vezes, quando você vai em algum lugar, às vezes você entra e sai e nem te dão aquele abraço, né? Ainda mais quando você é visitante. Se você não se sentir constrangido, eu não vou pedir para você, não vou apontar para você, mas eu sei que tem algumas pessoas nos visitando, e eu queria que a igreja conhecesse vocês. Eu sei que, por exemplo, eu posso citar o nome dele, que ele não vai se sentir constrangido, que é o Daniel. Ele já esteve aqui com a gente ontem, falando com os jovens. Fica em pé, Daniel, por favor. Só ele que eu vou falar para ficar em pé. Os outros que, se quiserem ficar em pé, não tem problema. Daniel esteve falando ontem com os jovens, esteve hoje participando aqui de manhã com a gente e trouxe também uma galera junto com ele. Sejam bem-vindos, entendeu? E se vocês quiserem receber um abraço bem apertado da igreja, aí eu vou dizer para vocês ficarem em pé para que a igreja possa dar um abraço em vocês. Se vocês não quiserem um abraço, aí vocês podem ficar sentados. E outros irmãos, outros colegas, outros irmãos que estão nos visitando, vocês não vão ficar em pé, né? Sabia que vocês iam ficar com vergonha. Vocês não querem receber um abraço, né? Vamos lá, fiquem em pé. Vamos lá, esse banco aí. Isso. Eu sei que é uma galera jovem, que não tem dificuldade de ficar em pé. Vão receber um abraço. Existe mais alguém que está nos visitando? Ali, irmão Bidiogo, dê um abraço em nome da igreja. Tem mais uma querida lá, dá um abraço nela lá. E nesse espírito de comunhão, a igreja vai se colocar em pé. E nós vamos dizer a esses nossos irmãos que nós queremos ser uma bênção na vida deles. E nós vamos louvar ao nosso Deus, dizendo assim: eu quero ser uma bênção na sua vida. E você vai poder sair do seu lugar, dar pelo menos 5 abraços, como diz o pastor Flávio, para que a gente possa, enquanto igreja, desfrutar dessa comunhão e desse amor. Vamos lá, igreja, tem que sair do seu lugar. Deus, sair do seu lugar, dar um abraço, comungar com as pessoas que estão aqui. Eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Meu lar e até o pão.
Eu quero servir Algum irmão que sai da sua vida, abraça algum irmão ou irmã e diga para ele que você precisa e quer compartilhar desse amor, dividir esse amor a todo instante. Tudo que tenho com você, o meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus. Declare isso, que eu e você, que nós somos um. Diga pra ele: eu quero ser uma bênção pra você, tô aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. amém? Que possamos realmente, como igreja, dizer que somos um, que desfrutamos, que dividimos esse amor, porque é dom de Deus. Essa canção diz que grande é o Senhor, e Ele é o único digno de ser louvado e de ser adorado. E que nós possamos dizer, expressar esse louvor ao nosso Deus. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Declara ao Senhor, na beleza da santidade dEle, esse louvor, essa canção. Expresse. Grande, se Tu és grande, Senhor, e muito digno de ser louvado e de ser adorado. Nós Te louvamos e bendizemos a Tua santidade, cidade do nosso Deus. Ó Deus, receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, Pai. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra,
contra o inimigo. Por isso diante dele, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus, tu és o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, sobre toda a terra, sobre os céus. E por isso nós queremos nessa noite aprender, ó Deus, mais da tua palavra. Receba, Senhor, o nosso louvor, ó Deus, a nossa adoração, que é a expressão verdadeira da nossa fé no Senhor. Por isso nós estamos aqui enquanto igreja, Senhor, te adorando na beleza da tua santidade, porque tu és santo, tu és digno e tu és o único, Deus, que merece toda a honra e todo o louvor. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que você possa permanecer ainda nesse espírito, pode assentar? Nesse espírito de adoração, de louvor, para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, que será ministrada através do pastor Flávio. Mas antes disso eu quero orar com as crianças. As crianças vêm aqui à frente, eu quero orar com as crianças, que elas terão o culto especial delas ali embaixo. Não precisa nem sentar, venha cá, venha cá. Vamos fazer aqui a nossa rodinha, dê a mão um ao outro. Isso, tem criança aqui que já está com adesivo de testemunho às nações, que sirva de exemplo, tá, irmãos? Tem crianças aqui que já está. Venha para cá, vem para cá. Por favor, Leandro, chegue mais para cá. Todas essas crianças que não posso dizer que é o futuro da nossa igreja, já é a nossa igreja. Isso, vamos orar? Não se preocupe que elas terão ali os professores acompanhando elas, você que é pai, você que é mãe, os professores ali para estar ministrando a elas um momento todo especial. Né, Giovanni? Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos? Eu vou dizer e vocês repetem, combinado? Senhor Jesus, obrigado pelo dia, pelo nosso alimento, pelos nossos pais, queremos agradecer ao Senhor, pelos missionários que estão na África. Cuida deles, Deus. Pelas nossas professoras que irão nos ensinar lá no nosso cultinho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem ir devagar, sem correria. E eu quero convidar o pastor Flávio, que estará ministrando a palavra de Deus a nós nessa noite. Que Deus possa abençoá-lo ricamente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém? Amém. Eu tenho certeza que desde que você entrou aqui, você tem sido abençoado.
Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já falou com você, já tocou o seu coração através dos vídeos que você assistiu, das orações que você fez, das palavras que foram ministradas e dos cânticos cantados até aqui. E tem um cântico muito especial, meus irmãos, que falou ao meu coração há muitos anos atrás. Eu participava do coral de adolescentes da Primeira Igreja Batista de Curitiba, a PIB, e esse cântico fazia muito tempo que eu não cantava. E na quarta-feira aqui no culto de oração nós cantamos ele, e ele me trouxe boas recordações, né, de um tempo não tão longínquo. Mas a mensagem desse cântico é uma coisa maravilhosa, porque ele vai falando da restauração que Deus faz nas nossas vidas. Ele vai falando de uma transformação que chega ao ponto de criar algo na nossa vida chamada fé, que não tem como se explicar, né? Hebreus 11:1 tem uma definição de fé, mas aquela definição de fé é tão complexa quanto a explicação da fé. Mas essa renovação do Espírito de Deus nas nossas vidas provoca algo dentro de cada um de nós, desencadeia a nossa fé, e através dessa fé nós passamos a ver as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. Eu queria convidar você a mais uma vez ficar em pé, para que nós pudéssemos cantar esse cântico, mas não como uma canção, não como você apenas estivesse olhando para a letra ali e lendo ou cantando, mas que isso, em nome de Jesus, meus queridos, seja a sua oração. Se você não conhece, você vai aprender na primeira vez. Se você já conhece, você já vai fazer essa oração desde a primeira vez. E tome isso como uma verdade na sua vida. Diga: eu quero isso para a minha vida, eu quero essa restauração, eu quero que o Espírito Santo de Deus venha sobre mim e transforme a minha vida, porque eu quero experimentar o que Deus tem de melhor para os seus filhos. Eu não estou satisfeito com uma vida cristã simplesinha, não. Eu quero ver mais coisas. Faça disso a sua oração, e que Deus possa te abençoar nesse momento. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver e encher de nova vida todo dia. Quero ser a bênção do Senhor agora. Faz-me ver as tuas maravilhas com amor. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver, encher de nova vida todo dia. Quero ser a bênção do Senhor agora. Faz-me ver as tuas maravilhas com amor. Adora o Senhor. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta a minha fé, que eu possa crer e ver maravilha. Maravilha. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta a minha fé, que eu possa crer e ver maravilha. Maravilha. Vamos cantar mais uma vez. Faça disso a sua oração. Se derrame diante do altar do Senhor, meu irmão, minha irmã. A nossa vida cristã, eu posso dizer para você, com muitas experiências que já vivi,
que não é simplesmente isso que nós vivemos até aqui. A nossa vida cristã é muito mais. Quando você se derrama diante do altar do Senhor, o Senhor olha para você. Muitas vezes, irmãos, nós passamos a vida inteira lutando com dificuldades, com problemas. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas nas famílias, situação no emprego que não se resolve. E nós ficamos insistindo com Deus, dizendo: Senhor Jesus, ouve a minha causa, olha para o meu coração. Mas aí, irmãos, a gente para, olha para o Senhor e se derrama diante dele. Quando nós começamos a louvar, quando nós começamos a adorar a Deus, as maravilhas acontecem. Você não precisa dizer para Deus qual é a sua necessidade, nem qual é o seu problema. Você não precisa dizer: Senhor Jesus, está doendo aqui, ou a dificuldade está ali, porque Deus sabe tudo. E muitas vezes você pode estar até aí no seu banco, incrédulo já, porque você diz: Deus, eu não vejo as coisas acontecendo na minha vida. Faça um teste. Se derrame diante do altar do Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Se entregue totalmente. Se entregue ao Senhor. Você vai ver as maravilhas acontecerem. Tenha fé. Amém? Tome posse em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu creio e eu quero isso para a minha vida. Cante assim. Cante crendo que Deus vai fazer maravilhas. Amém? Amém. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver, encher de nova vida todo dia. Quero ser a bênção do Senhor agora. Faz-me ver as tuas maravilhas com amor. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta minha fé que eu possa crer e ver maravilhas. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta minha fé que eu possa crer e ver maravilhas. Irmãos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Às vezes a gente não tem a noção da grandeza daquilo que o Senhor é e daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Muitas vezes a gente duvida até de que Deus possa fazer alguma coisa em nossas vidas. Mas de repente a gente começa a olhar para fora. Você consegue observar as coisas que estão acontecendo hoje em nossa sociedade? Você consegue observar os problemas e as dificuldades que têm assolado o nosso país? Na área ética, na área moral? Você consegue enxergar que as pessoas hoje andam, literalmente como a palavra de Deus diz, perdidas como ovelhas que não têm pastor? Esse é o mundo que nós vivemos aí fora. Ou eu estou falando alguma coisa que não é assim? Ou você não tem enxergado isso? Queridos, eu trabalho na Convenção Batista, semana inteira estou envolvido com pastores e eu enxergo isso. Essa é a realidade. As pessoas hoje não sabem o que fazer, não sabem a quem recorrer. E no meio das diversas multidões e religiões, cada um acha uma forma de se apegar a Deus. Até os incrédulos acreditam em Deus. Todos estão buscando algo, essa é a realidade. As pessoas estão buscando achar Deus. Mas parece que está difícil. Parece que existe uma força, parece não, existe uma força opressora tão grande atuando no mundo, atuando na nossa sociedade,
atuando na vida das pessoas, que fica difícil você pensar e parar, de onde vem a salvação? Quem está falando a verdade? Quem tem a verdadeira salvação? E aí então entra o seu papel, como crente, como luz do mundo e sal, como aquele que vai e faz a diferença no meio da sociedade. Constantemente eu vejo pessoas desesperadas pedindo oração. A coisa mais fácil para que você possa se aproximar de alguém e pregar o evangelho é você orando por ela. Porque talvez alguém possa recusar um folheto que você chega e entregue, mas a uma oração muito difícil a pessoa vai recusar. Então, isso é o que nós vivemos hoje. O mundo está sedento. O mundo precisa de Jesus. E quem vai levar essa palavra? Quem vai mudar um pouquinho a situação caótica que o nosso país se encontra? Quem vai mostrar que existe uma ideia de ética e moral correta, baseada na palavra, além daquela ética e moral que os nossos governantes pregam? Quem vai fazer diferença, meus irmãos? Quem? Me ajudem? Quem vai fazer diferença? Quem somos nós? A igreja. A igreja tem um papel fundamental na história. A igreja muda a história. E pela igreja, Deus se move e muda a história. Você pode olhar os eventos bíblicos. Um povo estava escravo no Egito, condenado à morte. Deus levanta um homem, Moisés, e muda a história daquele povo. Muda a história daquele povo. O povo estava condenado novamente nos seus pecados. E através do nascimento de uma virgem, vem Jesus Cristo e muda a história de um povo. E se você for olhando na palavra, as histórias são mudadas quando a igreja intercede, quando homens e mulheres se levantam. E Deus escolhe pessoas. E se você está aqui nessa noite, eu tenho certeza que Deus te escolheu para algo grandioso, algo tremendo, algo maravilhoso. Deus te escolheu. E através da sua vida, coisas irão acontecer. No Antigo Testamento, Deus chamava algumas pessoas pelo nome e dizia, você vai lá e vai fazer. No Novo Testamento, essa chamada vem a partir do momento que eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Só que existe algo, meus irmãos, fundamental, que nós temos que ter para que façamos a diferença nos dias de hoje. Isso chama-se santidade, santificação. Isso vem com a sua experiência com Jesus. Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, depois daquele dia, o primeiro passo, você entra numa longa caminhada de santidade. E cada dia você sobe um degrau. Não fica parado no mesmo lugar, nem volta para trás. Cada dia você sobe um degrau. Mas nós precisamos viver isso, irmãos, de uma forma tão profunda que possamos fazer diferença na vida das pessoas. E somente os santos, só aqueles chamados por Deus, pecadores que foram transformados pela graça de Jesus, podem fazer diferença numa sociedade caótica. Somente esses. Mas ninguém pode fazer diferença nenhuma. A atuação de Deus hoje na sociedade é por meio de você. Se a igreja se calar, coisas absurdas vão acontecer. Se os membros das igrejas começarem a se levantar contra aquilo que está sendo feito em nome de Jesus, Deus vem e muda a situação. Eu quero compartilhar rapidamente com você a respeito de um profeta que estava no cantinho dele, foi chamado, recebeu uma missão difícil, tão difícil quanto a nossa, mas foi até o fim, ouviu aquilo que Deus tinha para ele e cumpriu a missão dele. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías, Antigo Testamento, capítulo 6. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 9. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele.
Com uma tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Até aqui. Aqui é uma visão que o profeta Isaías teve, uma coisa muito particular dele, uma experiência muito íntima com Deus, em que Deus se revela a ele, mostrando a santidade do nosso Deus e a fragileza e pecaminosidade do ser humano. Mas Deus é tão grande que mesmo olhando para o ser humano, vivendo no pecado, habitando no pecado, Ele continua a restauração do ser humano. E aqui, irmãos, que nós entramos. É aqui que eu e você, que pela graça de Jesus fomos salvos, mediante a fé, e isso não é por mérito nosso, mas porque Deus quis assim. Nós podemos fazer coisas maravilhosas. Por isso que o cântico que nós cantamos antes diz: Espírito de Deus habita, renova, aumenta a minha fé para que eu possa crer e ver as maravilhas. Crer em primeiro lugar e depois ver. Crer e depois ver. Isso aconteceu com Isaías. O texto começa situando a gente num contexto histórico, no ano da morte do rei Uzias. Uzias foi um rei próspero, um rei que andou segundo a vontade do Senhor, um rei que cumpriu os ensinamentos de Deus. Mas no final da sua vida, quando ele começa a ficar velho e enfraquecer e perder até um pouco do seu poder, o povo começa a se afastar de Deus. Nesse momento em que Isaías tem essa visão, os sacrifícios que o povo oferecia no templo já não eram aceitos diante de Deus. Deus já não estava mais compactuando com aquele povo, porque o povo havia perdido a visão. O povo havia perdido a direção do reino. As pessoas não estavam mais conectadas com o Senhor ali. Os sacrifícios que eles ofereciam não eram mais aceitos. O povo se afastou de Deus. Deus levanta então o profeta para que a mensagem dele fosse então colocada. E se você olhar na sequência do texto, vai ver que é uma mensagem dura. Deus dizendo assim: se vocês não se arrependerem dos maus caminhos, dos erros de vocês, eu vou destruir vocês. E por aí vai. Essa era a mensagem que Isaías ia transmitir. Era isso que Isaías ia levar para o povo que um dia andou com o Senhor. A história começa a mudar quando o rei começa a perder o seu poder, fica doente, enfraquece, morre, e o povo então começa a fazer as coisas do jeito que eles acham que deveriam fazer. Irmãos, olhe para a nossa sociedade hoje. O que existe de Deus no meio da nossa sociedade? O que nós conseguimos enxergar de Deus no meio do Congresso Nacional hoje em dia? Que resoluções dos nossos líderes e governantes nós conseguimos ver que existe a mão de Deus ali dentro? O que eu sei é que muitas coisas piores não aconteceram porque o nosso Deus está impedindo. Porque tem muita gente orando também. Tem muita gente se dobrando diante do Senhor e pedindo misericórdia. Mas quando a gente vê um político falando, quando a gente vê um governante, quando a gente vê alguém que nos governa falando, o que você espera daquela pessoa? Uma palavra de paz? Uma palavra que venha do Senhor? Bênçãos para a sua vida? É isso que nós temos visto? O que a gente vê nos jornais? Escândalos, corrupção, mentiras, lavagem de dinheiro, enganação. É isso ou não é? Você pode procurar a semana inteira e você vai ver notícias a semana inteira. E termina um escândalo, vem outro. Já parou? Já viu isso? Termina lá um negócio, já aparece outro, e aí já vem outro, e assim vai indo, e parece que o negócio não para. Exatamente isso que aquele povo estava vivendo. Eles estavam perdidos.
eles estavam longe, eles estavam afastados. E Deus viu que a única esperança daquele povo era levantar um homem para que levasse a palavra adiante. Graças a Deus, irmãos, não é só um que tem hoje, tem vários. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Mas existe um processo. E eu tenho que entender que eu e você recebemos uma missão. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o controle da minha vida não é mais meu. Eu não tenho direito a opinar nada mais na minha vida. Porque a minha vida passa a ser controlada pelo Espírito de Deus. A minha vida passa a ser controlada pelo Deus Todo-Poderoso, que Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o caminho que eu devo seguir. E você vai vendo o profeta Isaías, que já estava vivendo naquele meio. E de repente ele tem essa visão celestial. Ele enxerga anjos com asas. E aquela visão começa a ver, e aí diz que a casa, o templo se enche de fumaça, ou seja, a manifestação do poder de Deus. E aí quando ele olha para aquela cena toda da presença do Senhor, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Irmãos, graças a Deus, hoje nós não somos fulminados porque pecamos e buscamos a presença de Deus. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, quando ele oferecia o sacrifício, ele tinha que estar extremamente puro diante de Deus, porque só ele entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício a Deus. No Antigo Testamento era assim. E é interessante você estudar, quando você estuda a concepção do sacerdote no Antigo Testamento, a própria roupa dele era algo muito interessante. Quando o sumo sacerdote estava para entrar no lugar onde a presença de Deus se manifestava, ele tinha uma corda que era amarrada na sua cintura, e ele tinha sininhos na ponta das suas vestes. E ele entrava. Se em algum momento aqueles sinos parassem de tocar, aquele que estava do outro lado lá, puxava a cordinha porque sabia que o sacrifício não tinha sido aceito e ele pagava com a vida dele. Era assim que funcionava. Porque Deus de forma alguma admite o pecado. Deus de forma alguma aceita o pecado. Deus abomina o pecado. Mas, quando vem Jesus, a história muda. Porque diz que a graça é para todo mundo que queira. Ou seja, todos aqueles que se achegaram à cruz, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mudam a sua vida e a sua história. E começam a reescrevê-la. Então não existe mais aquilo como o sumo sacerdote era tratado no Antigo Testamento. Existe um novo tempo. Só que as pessoas começaram a confundir o tempo da graça de Jesus nas nossas vidas com uma liberalidade. E aí acham que podem fazer qualquer coisa, chegam diante de Deus, pedem perdão e está tudo bem. E aí no outro dia pecam de novo, chegam diante de Deus e está tudo bem. E assim vivem pecando e pedindo perdão. Você consegue imaginar Deus olhando de cima e vendo essa situação das pessoas vivendo aqui, constantemente no pecado? Irmãos, nós precisamos ser referência. Isaías chega, ele vê a graça de Deus e diz assim: ai de mim, estou perdido, porque eu sou pecador, eu estou habitando no meio de um povo de lábios impuros. Eu sou pecador, eu não mereço a graça de Jesus. E a mesma coisa na nossa vida, queridos, nós não merecemos a graça de Jesus, mas um dia Jesus morreu por mim e por você. E o tempo da graça foi estabelecido na minha e na sua vida, para que a gente ande conforme as leis do Senhor. No Antigo Testamento existiam 10. No Novo Testamento as 10 viraram 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O que é mais difícil, cumprir 10 ou cumprir 2? Deveria ser cumprir 10, né? Porque são 10, agora só tem 2, a diferença é de 8. Meus irmãos, é fácil amar a Deus sobre todas as coisas? Sim ou não? Na prática, no seu dia a dia. Quando você está lá no trânsito irritado, já aquele negócio não anda, aquela Visconde de Guarapuava inteirinha parada, aí abre o sinal, ele está quase fechando, vem alguém, te corta e passa na tua frente. É fácil você amar a Deus nesse momento?
É fácil você amar Deus quando você está fazendo alguma coisa certa no seu trabalho, tentando ser íntegro, correto, fazendo as coisas com moral, e chegam pessoas que estão acima de você e você vê claramente que eles usam de artifícios ilegais e imorais que afrontam a Deus e eles são mais reconhecidos do que você. É fácil amar Deus nesse momento? É fácil você amar o seu próximo quando ele começa a te irritar, te perturbar, tirar sua paz, te incomodar, falar mal de você, levantar falso testemunho contra você? É fácil você amar o seu próximo? Não, não é. Irmãos, seguir a Jesus não é fácil. Mas para nós, que somos crentes, que conhecemos o Evangelho, que conhecemos a verdade, não existe outra saída. Porque as recompensas de caminhar com Jesus, elas são eternas. A intimidade que a gente desenvolve com o nosso Deus, ela é maravilhosa. Você consegue imaginar a intimidade que Isaías tinha para Deus se revelar a ele? Você consegue imaginar a intimidade que Moisés tinha para que Deus se revelasse a ele? Você consegue imaginar a intimidade que Elias tinha para que Deus se revelasse a ele? Irmãos, hoje nós temos livre acesso ao nosso Pai. Entra no teu quarto, fecha a porta, se ajoelha e ora ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai te o quê? Recompensará. Além de te ouvir, Ele vai te abençoar e vai dar coisas para a tua vida. Nosso Deus é maravilhoso, meus queridos. Nosso Deus é maravilhoso. Não existe melhor vida do que essa. Porque apesar de andarmos muitas vezes no vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Deus nunca nos deixa desamparado. Jesus sempre está conosco. Ele sempre está conosco. Mas assim como Isaías, eu e você somos pecadores. Verso 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, a situação é a mesma. Nós vivemos no meio de um povo impuro. Os nossos lábios muitas vezes são impuros, os nossos pés são impuros, as nossas mãos são impuras, as nossas mentes são impuras. Ai de nós! Porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje, Ele não mudou. Meus queridos, Deus não aceita que eu e você vivamos em pecado. Deus não aceita que a gente tenha uma vida contínua no pecado. 1 João vai dizendo assim, que se porventura eu e você pecarmos, se nós porventura tropeçarmos, existe um justo advogado, Jesus Cristo. Se porventura eu e você pecarmos. Agora, quando o crente começa a pecar deliberadamente, insistindo nos erros constantemente, alguma coisa tem muito errado aí. Isso não pode acontecer. Porque nós já vivemos no meio de pessoas corruptas. E veja, irmãos, nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós recebemos a graça de Jesus para fazermos a diferença. Nós não podemos pegar a nossa graça, terminou o culto, pego ela, coloco dentro do bolso e só vou tirar ela no domingo que vem pela manhã ou à noite quando eu vier à igreja. Não existe isso. Isaías reconheceu e ele diz: ai de mim, estou perdido. E eu e você todos os dias quando levantamos tem que dizer: ai de mim, porque eu estou perdido. Porque nós vivemos hoje, meus queridos, no meio do caos, no meio da injustiça, no meio da impunidade, no meio da imoralidade. Nós vivemos nesse meio. Você consegue perceber que a cada ano que passa parece que as coisas estão piores? Você consegue perceber que a impunidade, a imoralidade, o caos ético e moral, a cada ano que passa ele está pior? Você começa a observar que coisas absurdas que você achava que não poderiam acontecer nunca estão acontecendo? Aonde nós vamos chegar, queridos? Até onde nós vamos? Até onde essa sociedade corrupta vai aguentar? A palavra de Deus vai dizendo que aquele que é impuro, que ele se suje cada vez mais, cometa cada vez mais impureza. Agora aquele que é justo, aquele que é santo, se santifique cada vez mais. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo. E não existe pacto
entre o santo e o impuro e o profano. Não existe comunicação entre o santo e o pecador que insiste no pecado. A comunicação é que existe com o pecador regenerado. Aquele que confessa o pecado e deixa, esse alcança a salvação. Deixa o pecado, deixa o caminho errado. Isaías vive uma experiência maravilhosa, queridos. Uma experiência única, porque na Bíblia inteira, no Antigo Testamento, é a única experiência desse tipo que Deus se revela para alguém. Para Moisés foi diferente, para Elias foi diferente, mas para Isaías foi particular. Agora imagine como nós somos abençoados, porque Deus se revela a nós todos os dias, toda hora, todo momento, a todo instante. Imagina que não é um evento único que aconteceu quando Deus se revela a Isaías, mas todo dia quando eu busco o Senhor, Ele se revela a mim. Olha como somos abençoados. Olha como somos privilegiados. E fica claro aqui que quando Isaías reconhece o seu pecado, ele sabe que aquele pecado é incompatível com aquele Deus. E esse mesmo pecado, irmãos, que nos cerca de todos os lados, é incompatível com o nosso Deus. Agora, como fazer? Nós estamos inseridos nesse mundo. Como viver? Como fazer? Como respirar? Como ser sal e luz? O texto continua. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, como é que nós vivemos nesse mundo conturbado? Através de um sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo, Filho de Deus, que derramou sangue na cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. A nossa história muda, meus irmãos, quando Jesus entra na nossa vida. A nossa história tem um novo rumo quando Jesus entra na nossa vida. Nós nascemos de novo. Morreu o velho homem, a velha mulher, não existe mais. A partir daquele momento que Jesus vem na minha vida, é uma nova história, é um novo momento, é um novo começo. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás, os problemas, as dificuldades, eis que tudo se fez novo. É um novo tempo. É um tempo de viver a cada dia com esperança. É um tempo de olhar para o problema e ele pode ser maior do que você e não ter solução. Mas com Deus, a solução aparece. É crer que existe um Deus soberano sobre todas as coisas que se importa comigo. Eu, individual, pequenininho, aqui onde eu estou, nesse mundaréu de gente que vive nesse mundo inteiro, Deus olha para mim e sabe o meu nome, quem eu sou e o que eu faço. Meu irmão, parou para pensar que coisa maravilhosa? Que o Deus que criou esse universo inteiro olha para você e te chama pelo nome? Que coisa maravilhosa! Deus te conhece, Deus sabe dos teus passos, Deus sabe dos teus pensamentos, Deus sabe como você age, Deus sabe de tudo, desde o momento que você nasceu até o momento que você vai morrer. Deus sabe de tudo. E esse Deus maravilhoso, Ele se importa. Assim como Ele purificou Isaías, Ele deu oportunidade a cada um de nós de nos purificarmos. Mas aqui, irmãos, entra um ponto importante. Deus não convive com impuros, porque o nosso Deus é santo. E Deus espera que eu e você vivamos uma vida santa. Ah, pastor, quer dizer então que eu não posso mais errar? Não. Nós somos de carne e osso, nós somos humanos. Nós somos pessoas emocionais, racionais. Nós cometemos erros. Mas o pecado não é algo constante. O pecado não é algo que eu vivo nele todos os dias. O pecado vem na minha vida quando eu não estou atento, quando eu não estou vigiando, quando eu não estou orando, quando eu não estou em comunhão com os meus irmãos, aí o pecado vem na minha vida. Aí eu me sinto abalado, aí eu peco. Mas a partir daquele momento que eu peco, eu posso chegar diante do meu Pai, confessar o meu pecado e o perdão vem sobre a minha vida. Por isso que eu digo que a vida de santidade é uma escada infinita. Cada dia nós temos que subir um degrau, só um. Não precisa subir 5, nem 3, nem 2. É um por dia. Cada dia nos aproximarmos mais do nosso Senhor. Só que a gente não pode ficar parado no mesmo lugar, nem podemos voltar para trás.
Um degrau por dia. E como é que você sobe nessa escada? Estudando a palavra, lendo a Bíblia, conhecendo mais da palavra do Senhor e orando, tendo intimidade com Deus, buscando o Senhor. E a gente pensa, né? Poxa, que bom. Eu conheço Deus, aceitei Jesus, se eu pecar, meu pecado é perdoado, que vida maravilhosa. Então tá bom. Podemos parar por aqui, ir para casa e ver o que vai acontecer. Mas o texto continua um pouquinho mais ainda. Ele diz assim: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você percebe que Deus caminhou com você até hoje, meu querido. Deus atuou na tua vida até esse momento. Deus te preparou, perdoou o teu pecado, te capacitou, te deu a oportunidade de você estar nessa igreja, de ouvir, de louvar, de cantar. Mas existe algo para você fazer. Deus não vem simplesmente, toca as nossas vidas, transforma e está tudo bem. Existe algo para mim e você fazermos. A palavra é muito clara, o Senhor diz: a quem enviarei? E qual é a resposta? Eis-me aqui, envia-me a mim. Já pensou se nessa noite Deus te chama para ir lá para a África? Você está pronto para levantar e dizer: Senhor, estou aqui, pode me mandar. Eu só vi um amém. Viu, irmãos, como não é fácil? Deus vem, nos restaura, nos transforma, nos tira da vida de pecado, muda a nossa vida, dos nossos familiares, muda o nosso coração, nos abençoa, nos dá saúde, nos dá graça, nos dá promessas, diz: olha, um dia você vai estar comigo lá, a vida é eterna. E aí ele pergunta: quem vai? 1, 2 ou 3 respondem. Isaías foi inteligente, ele disse: Senhor, estou aqui, pode me mandar. Meus irmãos, não existe vida sem o Senhor Jesus. Não existe vida em abundância, vida com alegria sem Jesus. Não existe vida sem Jesus. Não existe vida sem uma vida plena em Jesus. O que quer dizer isso? Se eu não estou trabalhando para o reino, também não tem vida. Não adianta dizer: eu sou crente, eu vou na igreja, eu entrego o dízimo e está tudo bem. Não, não está, porque você não sabe o que é vida com Jesus. Porque aquele que conhece Jesus, ele trabalha. Aquele que conhece Jesus, ele se põe à disposição. Aquele que conhece Jesus, ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aquele que conhece Jesus é o primeiro a dizer: eu vou fazer, eu vou lá, eu vou pregar, eu vou anunciar. Aquele que conhece Jesus age assim. E são esses que o Pai reconhece como filhos. É assim que funciona, meus irmãos, está escrito. O processo todo que aconteceu na vida de Isaías, de restauração, de transformação do pecado, de santificação, foi porque ele tinha uma missão a cumprir. Eu e você temos uma missão a cumprir. Se nós não estivermos cumprindo essa missão, nós não estamos completos. Nós não estamos na vontade de Deus. Nós não estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Se nós não estamos cumprindo a vontade de Deus, a nossa casa está na areia. E no primeiro ventinho ela desaba. Na primeira dificuldade você se desespera. No primeiro problema você quer jogar tudo para o alto. Sabe por quê? Porque você não experimentou ainda uma vida verdadeira com Jesus. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo? Eu venci o mundo. Jesus falou isso. Todos nós vamos ter problema, ou temos problema, ou já tivemos problema. Todos nós vamos passar por dificuldades, ou já passamos, ou estamos passando. A vida aqui é assim, meus irmãos. Essa vida aqui é assim. Só que essa vida passa. Essa vida é determinada pelo tempo. Acabou o nosso tempo, morreu. Acabou. Qual é a diferença de um funeral do rico e do pobre? Talvez a cerimônia, talvez o estilo do caixão, que do rico pode custar 10 mil reais, o do pobre pode custar 300 reais. Mas, meus irmãos, a partir da hora da morte, se custou 300 mil, se ele foi enterrado com um terno italiano ou com uma camiseta, não faz diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque para o reino de Deus nós não levamos nada disso. Não interessa se ele tinha 10 mil reais na conta, 20 mil, 100 mil, ou R$1, ou não tinha nem conta. Quando nós saímos desse mundo,
nós não vamos levar nada. A única coisa que nós levamos é a nossa vida com Jesus. A única coisa que nós levamos foram as sementes que nós plantamos de salvação. Foram as vidas que nós trouxemos para Jesus. Foram as pessoas que se converteram através das nossas vidas. Foram os bons testemunhos que nós demos. Isso conta no reino. Fora isso, nada. A quem enviarei? Quem é que vai? E o verso 9 diz assim, quando Isaías assume esse compromisso, ele diz assim, Deus diz para ele, então disse, vai e dize a esse povo. E aí vem uma mensagem duríssima para o povo. Meus irmãos, muitas vezes nós não somos portadores apenas de boas notícias. Nós somos portadores de notícias duras. Porque nós temos que confrontar o pecado. E quando você confronta o pecado, quando o pecado é exposto à luz de Jesus, a notícia não é boa. Já pensou você ter que chegar para um adúltero e dizer, olha, você não pode adulterar mais. Você chegar para um mentiroso e dizer, olha, você não pode mentir mais. Você chegar para um ladrão e dizer, olha, você não pode roubar mais. Isso causa impacto. Sabe por quê? Porque hoje todo dia todo mundo mente. Hoje todo mundo rouba. E infelizmente hoje todo mundo adultera. Esse é o mundo que nós vivemos, irmãos. Não é uma utopia, é uma realidade. Olhe para os seus relacionamentos, olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Se você não enxerga isso, mentira, corrupção, traição, inveja. Aonde está a luz de Jesus? Aonde que a luz brilha? Na minha vida ela brilha, na sua vida ela brilha. E você tem que ser responsável para que brilhe na vida de outros. Se a igreja não cumprir o seu papel, meus irmãos, o mundo não vai mudar. Ah, pastor, o mundo não tem como mudar. Realmente não tem se a igreja não fizer nada. Agora, se a igreja começar a dobrar os seus joelhos e orar, se a igreja começar realmente a querer fazer a diferença, se os membros das igrejas evangélicas começarem a se dobrar diante de Deus e buscar uma vida de santidade, a situação muda. Porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que faz as coisas que não existirem e acontecerem. O nosso Deus é aquele que pega uma situação totalmente sem saída e cria saída. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. É esse Deus que nós servimos. Até quando a igreja vai estar calada, quieta, sentada, apenas observando? Existem situações na nossa vida que nós temos sempre dois caminhos a seguir. Ou a gente se expõe, fala, bate de frente e diz não é assim no reino de Deus, ou a gente fica quieto. A maioria dos crentes tem ficado quieto. Por isso que nós estamos chegando aonde nós estamos. Mas quando a gente olha um texto desse, e que vem falando de restauração, de santidade, de transformação, a gente vê, meus irmãos, que existe saída. Existe saída. E a saída está aí, sentada nesses bancos. A saída é você. Desde que você queira buscar incansavelmente a Deus. Eu estava uma vez pregando num presídio, e eu só fui entender o que eu falei depois que eu falei. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sabia se aqueles presos eram perigosos ou não. Eu também nem sabia o que eu estava fazendo lá, porque eu fui lá que era para acompanhar, e acabei com o microfone na mão pregando no presídio, na capela. Colônia Penal Agrícola aqui. Eu estava falando e falei assim, Deus, como é que eu vou atingir? Fui pego de surpresa, agora preciso de uma mensagem que impacte. E eu falei assim para aqueles presos, eu tenho certeza que vocês já tentaram de tudo na vida de vocês. E por tentarem demais, talvez alguns estão aqui por causa disso. Então veja só, para vocês não tem mais saída. Vocês estão aqui, não tem mais jeito, tem que cumprir a pena que foi lhe imposta. Então já que vocês tentaram de tudo, por que vocês não tentam Jesus? E aí foi por aí. Deus me deu ousadia para falar. Depois que eu parei para pensar, puxa vida, eu estou falando para aquele povo lá que eles já tentaram de tudo e que só tinha Jesus para eles. Mas irmãos, é isso. Muitas vezes nós estamos presos no nosso cotidiano, no nosso conforto, na nossa vidinha, e achando que está tudo bem, tudo lindo, maravilhoso. Você vê o sofrimento de longe, porque a graça de Jesus não deixou o sofrimento chegar na sua casa ainda. E você está tranquilo, assistindo as coisas acontecerem. Meus irmãos, chega um momento em que nós temos que fazer algo.
Chega um momento que nós temos que ser ousados. Chega um momento que nós temos que dar o passo e dizer: eu vou fazer isso. Eu quero mudar a minha história. Eu quero mudar a história das pessoas que estão ao meu redor. Eu quero fazer diferença na vida dos meus familiares, do meu vizinho, daquele que eu trabalho há 10 anos e nem crente que eu sabe que eu sou. Eu quero fazer a diferença, Senhor Jesus. É nesse momento que Jesus fala para você: quem é que eu vou enviar? O mundo está aí, perdido, abalado, cheio de problemas, corrupção. Quem é que eu vou enviar? Aí você vai ter que ser corajoso e dizer: Senhor, estou aqui. Mas para isso, meu irmão, você tem que estar preparado. Você tem que conhecer o Senhor. Você tem que conhecer o poder de Deus. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, que você refletisse sobre isso. E gostaria de saber se você está pronto para aceitar o chamado de Jesus na tua vida. Talvez você não tenha ainda uma experiência com Jesus. Você precisa ter essa experiência. Talvez você já tenha experiência, mas você está preso no seu comodismo, na sua vida. E nessa noite, Deus te desafia. A quem eu enviarei? Quem há de ir e levar a palavra a essa multidão perdida? Será que você está pronto? Será que você entende que para você estar pronto, você precisa se comprometer a ter uma vida santa diante de Deus? Que você precisa ter uma vida transformada pelo poder de Deus? Que você precisa ter mais compromisso com Jesus? Que a sua vida tem que mudar de frequentador de igreja para uma pessoa que realmente se envolve na obra? Ou talvez ainda você não conheça esse Jesus, e o primeiro passo que você tem que dar nessa noite é dizer: Jesus, eu te quero na minha vida. Jesus, eu quero aceitar você como meu Senhor e Salvador. Jesus, eu quero que o Senhor passe a fazer parte da minha vida. Talvez esse seja o primeiro passo para alguns aqui nessa noite. E se você precisa dar esse primeiro passo, em primeiro lugar, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu queria te dar essa oportunidade nessa noite. Aonde você estiver, apenas levante a sua mão, dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor venha fazer parte da minha vida. Há alguém aqui nessa noite que precisa dar esse passo, de aceitar Jesus, de dizer: Senhor Jesus, eu preciso caminhar, eu preciso te conhecer mais de perto. Alguém aqui, levante a sua mão. Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém? Eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. Há mais alguém? Se existe mais alguém aqui, levante a sua mão. Diga: Senhor Jesus, eu quero te conhecer mais de perto. Eu quero caminhar com o Senhor. Há mais alguém que precisa conhecer Jesus aqui nessa noite? Apenas levante a sua mão. Se você já conhece Jesus, o teu compromisso é outro. O teu compromisso é dizer: Senhor Jesus, eu preciso viver com mais ênfase a vida cristã. Senhor Jesus, eu preciso viver com mais alegria a vida cristã. Eu preciso me aprofundar mais na tua palavra, nos teus conhecimentos. Eu preciso ser mais útil para o reino de Deus. Eu preciso estar disposto a atender o chamado de Jesus nessa noite, que pergunta: quem está pronto para ir e levar salvação para o perdido? Quem está pronto para ir e mudar a vida daquela pessoa que está indo para o inferno? Quem está pronto para ir e ajudar de repente numa obra social, na restauração de vidas? Quem está pronto para ir, para dar um abraço, para orar pelas pessoas, para fazer a diferença no reino? Se o Senhor falou com você nessa noite e você se sente pronto para assumir um compromisso de santidade diante do nosso Deus, eu convido você a ficar em pé, no seu lugar onde você está. Se o Senhor falou com você nessa noite, se coloque em pé. Se o Espírito Santo tocou o seu coração, se coloque em pé reconhecendo: Senhor Jesus, eu preciso fazer mais. Eu preciso me dedicar mais. Eu preciso caminhar mais. Senhor Jesus, eu preciso ter uma vida mais santa, meu Pai. Os pecados que eu venho cometendo continuamente, a falta de controle que às vezes vem sobre a minha vida, isso não pode acontecer no reino. O Senhor tem que me ajudar, porque o Senhor me chamou para fazer a diferença.
Meu irmão, Deus te chamou para você fazer a diferença. Deus te chamou para você fazer a diferença. E se você não for, se você não falar, as pessoas vão continuar indo para o inferno. Se o Espírito Santo de Deus tocou teu coração, se levante agora dizendo: Senhor Jesus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero assumir o compromisso diante de Ti, dizendo: Senhor Jesus, eu quero ir. Talvez nem pronto eu esteja, eu estou no processo, mas eu quero ir. Eu quero ir. Se Deus tocou no teu coração, se você quer dizer para o Senhor Jesus: Pai, eu quero ser útil na Tua obra, eu quero fazer a diferença no Teu reino. Pela última vez, se coloque em pé, que eu quero apresentar a sua vida diante do Senhor. Pai querido, meu coração se alegra quando esses irmãos respondem ao Teu chamado e se colocam em pé, Pai, não diante de nós, não diante da igreja, mas eles se colocam em pé diante de Ti, Jesus. Obrigado, meu Pai, porque nessa noite o Senhor levanta pessoas especiais para o reino, Pai. Obrigado, meu Pai, porque nessa noite o Senhor levanta filhos e filhas que compreendem a profundidade do compromisso da missão. Obrigado, meu Pai, porque nessa noite a Sua obra está sendo feita, o compromisso está sendo gerado. E esses irmãos estão dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, meu Pai. Me envia, Senhor Deus, para abençoar aquela pessoa que ainda não Te conhece. Me envia, Pai, para fazer a diferença no meu trabalho. Me envia, Senhor Deus, para de agora em diante tomar uma postura ética e moral de acordo com a Tua palavra e mudar a circunstância da minha vida e daqueles que estão ao meu redor. Oh, Pai, obrigado pela vida desses irmãos. Os fortalece, Jesus querido. Derrama do Teu poder, meu Pai. Derrama da Tua graça, Jesus. Oh, Deus amado, os fortalece. Mostra a eles qual é a missão que o Senhor tem para eles. Mostra a eles o propósito que o Senhor tem para eles, Jesus querido. Mostra, Senhor Deus. Se revela a eles, Pai, assim como o Senhor se revelou a Isaías, Pai. Quando eles se colocam diante de Ti em pé, Senhor, eles estão dizendo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros que eu vinha cometendo repetidamente, Senhor Deus. Os ajuda, Pai, a caminhar de acordo com a Tua palavra, Pai. Traz uma revelação especial a esses corações nessa noite, meu Pai. Espírito Santo de Deus, fala a essas vidas, Jesus. Fala a esses corações. Mostra a eles, Pai, o quanto o Senhor os ama. Mostra para eles, Senhor Deus, o quanto eles são especiais diante de Ti. Mas acima de tudo, Pai, os revela a missão que o Senhor tem para eles. Porque eu tenho certeza que esses irmãos e irmãs que se colocam em pé diante de Ti, eu tenho certeza, Jesus, que eles vão fazer uma diferença tremenda no Teu reino, Pai. Eles vão fazer um estrago no reino demoníaco de Satanás, porque eles vão retirar pessoas que estão condenadas ao inferno e vão trazer para a maravilhosa luz de Jesus. Oh Deus, que eles brilhem a luz do Espírito Santo de Deus nesse mundo, que eles sejam referencial da palavra, referencial de poder, referencial de Jesus. Oh Pai, dá ousadia a esses corações, Pai, os fortalece na Tua palavra, Pai, que a cada dia mais eles possam crescer, meu Pai, de acordo com a Tua santa palavra. Os fortalece, Senhor Deus. Coloca o Teu comissionamento no coração deles, Pai. Os unge com o Teu Santo Espírito, derrama do Teu poder. E eu creio em nome de Jesus que maravilhas serão feitas através da vida desses irmãos. Oh Pai querido, fala a cada um deles, conforta os seus corações. Cuida, Senhor Deus, da vida deles, dos problemas, das famílias, das dificuldades. Porque quando nós olhamos para Jesus, tudo isso fica em segundo plano, Pai. Oh Deus amado, dá a eles direção. Direção vinda do Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Teu nome, que nós oramos nessa noite. E eu consagro a vida dos meus irmãos diante do Teu altar, meu Pai. Em o nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidar você a se colocar em pé, que a gente possa cantar aquele cântico novamente. Eu acredito que talvez depois da explanação da mensagem de hoje, você conseguiu entender o real significado do que é vivifica-me, renova-me. Espírito Santo de Deus, venha renovar o meu viver. Peça discernimento de Deus para que você entenda o que você está cantando e adore ao Senhor. Deus vai fazer maravilhas através da sua vida, amém?
fraco esse amém. Deus vai fazer maravilhas através da sua vida, amém? Amém. Creia, meu irmão. O grande problema muitas vezes é a nossa falta de fé. Mas nessa noite eu tenho certeza que Deus já aumentou a sua fé. Tome posse da promessa, em nome de Jesus. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver e encher de nova vida todo dia. Quero ser a bênção do Senhor agora. Faz-me ver as tuas maravilhas com amor. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver, encher de nova vida todo dia. Quero ser, aleluia, glória a Deus, a bênção do Senhor agora. Faz-me ver as tuas maravilhas com amor. levante as suas mãos e ore ao Senhor. Diga: vivifica-me, Senhor. Adora o Senhor. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta minha fé que eu possa crer e ver maravilha. Deus vai fazer maravilhas através da sua vida. Tome posse em nome de Jesus. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta minha fé que eu possa ter e ver maravilha. Aleluia. E você vai sair daqui abençoando o teu irmão. Você recebeu a bênção de Deus nesse culto. O Senhor Jesus derramou a graça de Deus sobre você. Você crê nisso? Amém. Amém? Creia. Creia que Deus faz. E agora você vai abençoar o seu irmão. E assim nós vamos encerrar o nosso culto enquanto cantamos esse último cântico. Super abundante graça, que veio na minha vida e veio na vida do seu irmão. Você lembra do gesto? Então você vai virar para o seu irmão e vai desejar a graça de Jesus sobre a vida dele. Amém? Divina e sem par, frutos do amor que nos vem alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, graça superabundante, graça superabundante, graça, graça, graça superabundante, graça superabundante, graça. Vira para o seu irmão, abençoe ele. É isso que você está fazendo. Eu estou recebendo muita bênção aqui na frente. Vira para o lado e abençoe em nome de Jesus. Somos filhos da graça de Cristo
Jesus, tirado das trevas pro reino da luz. E assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Vá na paz. Tenha uma semana abençoadíssima por Jesus. E lembre-se, você é santo e tem que fazer a diferença lá fora. Amém? Amém.